acostumado a andar em ruas de ouro. Satanás era acostumado a ver o rio, era acostumado a ver o templo, o tabernáculo de Deus nos céus, era acostumado a ouvir o canto dos querubins, o canto dos serafins. Qual foi o problema dele? Ele estava no lugar certo, mas estando no lugar certo, ele resolveu fazer a coisa errada. E quando ele faz a coisa errada, ele é expulso dos céus. Por que não lembrar na Bíblia de Adão e Eva? Qual foi os problemas deles? O problema deles é que eles estavam vivendo no lugar certo, mas estando no lugar certo, eles decidiram fazer a coisa errada. E quando eles fizeram a coisa errada, eles foram expulsos do lugar certo. Quem não se lembra na Bíblia de dois sacerdotes? Eram dois irmãos, quem? Nadab e também Abiú. Eles entraram no tabernáculo e foram para o lugar certo. Onde eles foram? Eles foram para perto do altar de Deus. E quando eles foram para o altar, eles foram oferecer um sacrifício, mas estando no lugar certo, eles fizeram a coisa errada. Ofereceram fogo estranho diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus resolveu matar os dois. Quem não se lembra na Bíblia ainda de dois homens, um chamava Ofni e outro chamava Finéias? Eles eram filhos de um sacerdote que tinha pelo nome de Eli. E Eli não colocava regra na casa, Eli não colocava ordem. Quando os líderes esquecem de colocar ordem na igreja, ordem na casa, o líder supremo, superior, que é o Todo-Poderoso, ainda coloca ordem. A Bíblia diz que Deus olhou para os filhos de Eli e Deus tomou a decisão seguinte: não vai viver nenhum dos dois, eu vou matar os dois, porque eles estão no lugar certo, mas eles estão fazendo a coisa errada. Quem está no lugar certo, fazendo a coisa errada, morre, não tem vida, não cresce, não prospera, não avança. Quem não se lembra na Bíblia do casal Ananias e Safira? Ananias e Safira eram igual muitos crentes na igreja. Existem duas coisas e elas são muito parecidas, porém elas são diferentes ao extremo. Que é, pastor? É a esperteza e a sabedoria. Tem crente que acha que é sábio, mas ele é esperto. A esperteza é maligna, é satânica, é demoníaca. O que é esperteza? Esperteza é passar os outros para trás. Esperteza é quando você pega aquele carro com motor podre, ruim, coloca lá um óleo, engana outro crente, chega na igreja: eu vendi, consegui passar, e não olha que o irmão ficou com problema depois. Isso é esperteza, isso é coisa do diabo. E o que tem de crente esperto, pregador esperto, cantor esperto, passando a perna nos outros, não se conta mais no dedo. E isso não é novidade. Ananias e Safira eram espertos. Pastor, qual é a diferença do esperto para o sábio? É que a sabedoria é de Deus, ela não é terrena. Quem não se lembra que Isaías profetizando, ele disse: descerá o espírito de sabedoria. Ele desce, vem do céu, vem de cima. E Tiago ainda diz: e se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Essa madrugada Deus já está dando sabedoria. Só quem recebe, diga alguma coisa aí. Peça a Deus. E aí, pastor, a sabedoria é diferente. A sabedoria todos ganham, a sabedoria todos lucram, a sabedoria todos saem felizes, e todos têm uma razão para testemunhar. Agora escute: Ananias e Safira vendem a propriedade, e eles haviam feito um negócio com Deus e com o ministério, que o que vendesse iria levar uma certa quantia e entregar na igreja, aos pés dos apóstolos. Mas na cabeça de Ananias era igual a cabeça dos espertinhos de hoje: é que todo mundo é
igreja é boba, pastor é bobo, pregador é bobo, cantor é bobo. Era a cabeça de Ananias. Ananias olha para a esposa Safira e diz: meu amorzinho, não se preocupe, pastor Pedro era pescador, isso é bobo, isso não tem noção do que é dinheiro. Mercado imobiliário sempre em alta, nós vendemos nossa propriedade. E aí, chega lá, nós enganamos ele, dito certo. Chega o irmão Ananias e já chega dizendo para o apóstolo o seguinte: que ele havia vendido a propriedade por um certo valor. Ele combinou com o diabo, porque o esperto só anda com o diabo, o esperto nunca anda com Deus. O texto diz que ele combinou com Satanás, é bíblico. O cantor esperto não canta com Deus, ele canta endemoniado, hino de Deus. É por isso que acontece alguma coisa. O pregador esperto não prega com Deus, ele prega sem Deus. Não tem negócio com Deus, não tem acordo com Deus. E quando Ananias chega e mente para o pastor, Pedro até olha e passa, mentiu. Mas Ananias esqueceu que dentro de Pedro, dentro de cada pastor que anda com Deus, dentro de cada pregador que anda com Deus, dentro de cada esposa que anda com Deus, dentro de cada pai que anda com Deus, dentro de cada filho que anda com Deus, há um espírito que o esperto não engana. Não adianta, o pastor engana. Agora o espírito que está dentro dele sabe tudo, vê tudo, conhece tudo. Ninguém engana. Quando Ananias mente, o espírito já comunica com ele, com Pedro. Ele está mentindo, e aí, Deus, o que eu faço? Dá uma sentença, ele vai morrer. Ananias morre, mas pastor Pedro não era como os pastores de hoje. Hoje nós temos os melhores pastores do mundo, sabe por quê? Morre o crente ruim e o pastor passa a noite inteira velando. Morre o crente que nunca ofertou na igreja, falava mal de todo mundo, e vai os pastores, vai o coro, vai o coral e canta, e faz aquela cerimônia. Pedro nem ia para o velório, está aqui no texto. Quando Ananias morreu, Pedro chamou os jovens da igreja, mas aqueles jovens, eles eram diferentes. Os jovens de hoje pegam o que é podre do mundo e traz para dentro da igreja. Os da igreja do pastor Pedro, diferente. Eles pegaram Ananias podre, sujo, levou para fora e enterrou. Eles disseram: a sujeira que não fica. Deus está falando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá um brado de glória a Deus aí. E vai, sepulta, até velório não. Crente ruim, eu não sabia, não se tem velório, não canta hino. Pastor vai, não vou não, vai sozinho. Crente ruim morre. E detalhe, não mandava nem um comunicado para a família, porque a irmã Safira não sabia, não fez nem questão. Teve 3 horas de tempo, era o suficiente para o pastor Pedro chamar um dos jovens e dizer: vai lá, conta para a esposa que Ananias já era, acabou, morreu. Não, Pedro disse: família não tem que saber que crente ruim vai morrer, porque toda a família sabe que ele vai morrer mesmo. Toda a família já sabe, então não é novidade. Não é novidade, ele vai morrer mesmo. A Bíblia diz que veio a irmã Safira, no mínimo com dinheiro que ela reteve, que roubou. Ela compra um sapato chique, lá vai ela, uma bolsa de couro da moda, um vestido, dá um trato no cabelo, chega toda cheirosa na igreja, lá vai ela, cascavelando, paz do Senhor, pastor Pedro. Pedro disse: paz do Senhor, irmã Safira. E Pedro já disse: o valor que o seu marido disse que vendeu a propriedade a esse mesmo. Lá vem a irmã Safira: é o valor, pastor, que o meu amorzinho falou. Pastor Pedro disse: é isso mesmo, ele falou, ele não fala mais. Mas pastor, o que aconteceu? Seu marido morreu, mas pastor Pedro, ele saiu de casa bonzinho, colesterol 10, a pressão não era alta, não tinha tendência ao infarto, ao derrame, não tinha tumor, não tinha câncer. Como que ele morreu? Tem crente que esqueceu que o pecado também mata. Tem uns que acham que a única coisa que mata
os problemas do corpo, não. Pecado está matando, está destruindo. Tem muito crente no hospital, tomando remédio, internado, e o problema não é saúde, o problema é o pecado. Lá sou Vesteia, o problema é o pecado, morreu. E aí, pastor, o que eu faço? Eu estou viúva. O pastor disse: por alguns minutos. Mas por que, pastor? A senhora também vai morrer? Não, pastor, meu coração está bonzinho. Não, a senhora vai com ele mesmo. Não, pastor, a minha pressão está ótima. Vai morrer com a pressão boa. E o que vai me matar? O teu pecado. Porque no lugar certo quem faz a coisa errada morre. O que tem de obreiro morrendo em cima do púlpito não se conta mais no dedo. Eles estão no lugar certo, fazendo a coisa errada. Eles estão no púlpito e tem uns que acham que é múmia. Eles acham que é melhor do que todos. Ele não pode dar glória, não pode levantar a mão, não pode dar aleluia. Ele está no lugar certo, fazendo a coisa errada. O que tem de crente de vigília pentecostal, onde Deus ressuscita até defunto que morreu há 4 dias e ele não recebe nada, está morrendo porque ele vem para o lugar certo fazer a coisa errada. Ele chega numa vigília dessa, ele olha a roupa de um, olha a estética de outro, ele olha quem passou maquiagem, quem não passou, a marca do terno, a marca da camisa. Ele vem para o lugar certo fazer a coisa errada. Aqui não é o lugar da estética, aqui não é o lugar de olhar a marca, aqui não é o lugar de ficar julgando quem é o pregador bom, quem é o pregador ruim, quem é o cantor bom, quem é o cantor ruim. Isso é fazer a coisa errada. Desse jeito você morre. Pastor, o que é certo aqui é dar glória para o trono, é dar aleluia, é falar em mistério, é levantar a mão, é dar liberdade, é adorar em espírito e em verdade. Sabe por quê? Quando você adora, faz a coisa certa, no lugar certo, a vitória vem, o milagre vem, a cura vem. Quem acredita, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória. Porque enquanto você dá glória esta madrugada, Deus toca a tua casa. Enquanto você dá glória esta madrugada, cada glória que você dá é uma porta que Deus abre. Enquanto você dá glória esta madrugada, cada glória que você dá é uma vitória que Deus manda. Enquanto você dá glória esta madrugada, cada glória que você dá é um demônio que cai por terra lá na tua casa, lá na tua família. Cada glória que você dá é uma bênção que desce. Cada glória que você dá é o renovo que Deus manda. Enquanto você dá glória, Jesus toca a tua vida, toca a tua casa, toca a tua família. Ele te enche, ele te restaura. Quem quer receber? Quem quer receber? Levanta a mão para dar glória agora. Agora, agora. Segure a mão levantada e a boca aberta e vá adorando agora. Vá adorando agora, vá adorando agora. Pegue na mão do irmão que está ao teu lado e adore com ele. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Já tem crente fazendo a coisa certa, no lugar certo. O que ele está fazendo, pastor? Ele está dando glória, ele está dando aleluia. Ele está falando em novas línguas. Vai fazendo a coisa certa, vai fazendo a coisa certa, vai fazendo a coisa certa, vai fazendo a coisa certa. Vai, vai. Quem veio para dar glória, abre a boca, adora. Então escute-me. A primeira necessidade do vencedor é a necessidade geográfica, é a necessidade de se estar no lugar certo. E a segunda, pastor, é a necessidade que visa a atitude de se fazer a coisa certa. Olhe para alguém e diga assim: estando no lugar certo. Fale com ele, fale. Faça a coisa certa. Diga para ele, diga para ele. E eu já vou para a última parte desta mensagem. E eu vou parar dentro de alguns minutos. Primeiro fazer a coisa, primeiro estar no lugar certo.
Segundo, fazer a coisa certa. E a terceira necessidade está aqui no verso de número 12 que nós lemos, que diz o texto sagrado que esses homens e mulheres que voltaram do Monte das Oliveiras, eles entraram dentro do cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, onde habitavam os 12. E o verso 14 ainda diz que estavam lá com eles quem? Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres. A terceira necessidade de um vencedor é a necessidade de relacionamentos. Que necessidade é esta? É a necessidade de convívio, de comunicação, de amizade. Talvez você não entende porque Deus te segurou até agora aqui nesta mensagem, porque Deus te segurou até esses minutos. É porque Deus tem algo muito forte para ministrar na tua vida. Agora, no final desta mensagem, talvez Deus te segurou aqui somente para ouvir o finalzinho desta palavra. Qual é a terceira necessidade, pastor? É a necessidade de se relacionar com as pessoas certas. É a terceira. Você nunca vai vencer na vida sozinho. Largue esse orgulho, essa vaidade, esse ego de achar que vai sozinho, de achar que o teu ministério vai sozinho, que a sua família vai sozinha. Ninguém vence sozinho. O mundo foi projetado para um depender do outro, e quem fez isso foi o próprio Deus. Enquanto eu estou pregando, eu dependi do alfaiate que fez o terno. Eu defendi de quem tirou o couro do animal para fazer esse sapato. Olha a ligação da costura com a pecuária. Eu dependi de quem, pastor? Eu dependi de quem criou esse microfone. Eu dependo do eletricista que criou todo esse sistema. Quem sabe o engenheiro de eletrônica em som que criou todo esse sistema para que o som se tornasse cada vez mais agradável. Então escute, dependemos um do outro. Ninguém vai vencer sozinho. Isso é orgulho, isso é tolice. Não vai dar certo. Vitórias nascem de relacionamentos. Vitórias nascem de relacionamentos. E acerca dos relacionamentos, escute um grande segredo aqui esta madrugada: não existe relacionamentos neutros. Não existe. Isso é mentira. Pastor, aquele amigo que não faz nem bem e nem mal, esse não existe. Aquela amiga que não me ajuda e não atrapalha, ela não existe. Isso é mentira. Isso é ilusão. Todos os teus amigos, todas as suas amigas, ou te leva para mais perto de Deus, ou te empurra para mais perto do diabo. Todos os teus amigos, todas as tuas amigas, ou te leva para os céus, ou te ajuda a chegar mais perto do inferno. Ou eles te melhoram como um bom homem, ou eles te pioram. Todos os teus amigos, seja na igreja ou seja fora, ou eles te faz ser mais santo, ou eles te tornam mais profano. Todos os teus amigos, ou eles te trazem mais sabedoria de Deus, ou eles roubam a tua sabedoria, ou te impedem de ser sábio. Não existe amizades neutras. E há um outro princípio: você quer conhecer uma pessoa, você nunca vai conhecê-la através dos pais, da mãe, dos irmãos. Pai, mãe, irmãos, famílias esconde nossos defeitos e só revela as nossas qualidades. Quando a família revela os defeitos, são os mínimos, porque os máximos ninguém expõe. Quando se quer conhecer alguém, porque não é a família, porque o pai nem sempre não é regra, tem culpa pelo caráter maligno do filho. Pastor, é bíblico. A maior prova é Deus. Quem conhece um pai melhor do que Deus? Ninguém. Se Deus é o melhor pai, levanta a mão assim e diga glórias ao Pai. Glórias ao Pai. É o melhor.
é o melhor pai, mas ele tem um pior filho. Quem é o diabo? Como pode um pai tão bom ter um filho tão mau? É o diabo, porque nem sempre o pai é responsável pela malignidade do filho. Isto é prova. Pastor, então não é com a família? Não, vou te dar exemplos. Porque a família que eu tenho, eu, Samuel Procópio, não é a família que eu escolhi. Quando eu fui educado, uma senhora me ensinou que ela era minha mãe. Não foi ninguém que foi lá e disse: essa é sua mãe. Ela me ensinou, me chame de mãe. Me ensinou que um outro homem que cuidava de mim era o meu pai. E mais uns negrinhos que corria comigo para lá, para cá, pega, pega, esconde, esconde, que brigava, eram meus irmãos. E eu cresci amando todos eles, mas eu não escolhi eles, eu não escolhi. É por isso que o título mais nobre que alguém recebe não é o de pai, não é o de mãe, não é o de irmãos. O título mais nobre que se recebe é o de amigo. Sabe por quê? Todos os amigos que eu tenho foram diferentes do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Esses eu não escolhi. Agora os amigos eu escolhi. Todos que eu tenho, eu escolhi a dedo. Ninguém escolheu por mim. Ninguém disse assim: eu sou seu amigo. Não, eu fui escolhendo. Eu quero esse como amigo, eu não quero aquele. E há um segredo. Qual é o segredo, pastor? É que todos os meus amigos têm uma semelhança comigo. Eles têm que gostar de alguma coisa que eu gosto. Eles têm que estar ligados no propósito que eu estou. Por isso que eu sou um pastor. Pastor, seus amigos são que empresários? Não, eu não estou no mundo empresarial. Os meus amigos, vocês vão saber, 99% são pastores. E não são pastores que esquentam a cadeira da igreja. São pastores que pregam. Porque se não tiver a semelhança no ministério da palavra, não dá amizade. Pastor, isso é ruindade. Não é ruindade, não é preconceito. Eu não tenho argumento para conversar com alguém que não está ligado ao reino e ao evangelho que eu prego. Eu não tenho argumento. Eu não tenho como. Eu me lembro que eu estava um dia aqui em Santa Catarina, no apartamento de um empresário muito bem sucedido aqui. Ele disse: pastor, leva o meu telefone. Eu disse: eu vou conversar com você sobre o que, rapaz? Ele disse: não, sei lá. Eu falei: não sei o que conversar com você. Primeiro que eu já sou desligado de telefone. Enquanto você está acompanhando economia e dinheiro, eu só estou acompanhando uma coisa: a necessidade do evangelho. Os focos são diferentes. Nós não somos inimigos, mas os focos são diferentes. Agora escute, é por isso que quando você quiser conhecer uma moça, conheça as amigas dela. Quer conhecer um rapaz, conheça os amigos dele. Quer conhecer um obreiro, conheça os amigos dele. Se os amigos dessa moça aí são todos drogados, alcoólatras, bandidos, ela tem tendência para o mundo do crime. Porque se não tivesse essa semelhança, não haveria amizade. Quer conhecer um homem? Descubra quem são os amigos dele. Pastor, esse meu marido é gente boa, mas os amigos dele vivem nas boates, traem as esposas. Duvide da índole desse homem, duvide da índole dele. Pastor, esse obreiro aqui é bom, mas os amigos dele são tudo pastores que racham a igreja, divide a igreja, fala mal da igreja, fala mal do ministério. Ele não é bom coisa nenhuma, ele também é outro linguarudo, é outro. Sabe por quê? A luz não tem comunhão com as trevas. O santo não anda com profano. Quem tem comunhão não se envolve com quem não tem. Quem tem vida com Deus não anda com quem não tem vida. Levanta a tua mão esta madrugada. Se não der para dar glória, gritar. Grita, ui. Deus está falando esta madrugada. Deus está falando. Deus está falando aos nossos amigos. Seus amigos definem qual é o teu caráter. Seus amigos definem qual é a sua conduta. Eu nunca vi alguém para se envolver com gente errada e não se perder no caminho. Eu nunca vi. Todos que se envolvem se perdem. Se perde. Todos os homens de Deus que se envolvem com os filhos do diabo. O que eu vou falar aqui é muito sério, escute. O lugar onde o diabo mais gosta de
de agir, chama-se isso daqui, a igreja, púlpito. É o lugar que ele mais gosta de agir. Preste bem atenção, Deus gosta de colocar os seus homens em lugares de destaque. É bíblico, Deus gosta. Deus gosta de te colocar em lugares onde você é visto. Por que Deus quer isto? Porque assim você alcança melhores pessoas com o evangelho, com a mensagem. Porque você está em maior evidência. E o diabo não é diferente. O diabo, ele gosta de pegar os seus filhos e colocar onde mais destaca. Onde mais destaca na igreja? É o púlpito. O diabo gosta de colocar aqui. Quando ele não consegue colocar alguém, que é o caso do ministério de Jesus, o diabo não colocou ninguém lá dentro. Porque antes de Jesus escolher os 12, Jesus passou a noite orando. Pastor que ora não escolhe ninguém errado. Tenha certeza disso. Pastor que ora não escolhe ninguém errado. Agora, se o teu líder de jovens, líder de mulheres e pastor da tua igreja não ora, aqueles obreiros que ele escolheu não são a maioria, são todos errados. Porque só escolhe direito quem coloca o joelho no chão e tem vida com Deus. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória. De glória. Jesus escolhe pastor. E porque Judas estava lá no meio. Porque Judas foi corrompido pelo diabo. O diabo corrompeu depois que Jesus havia escolhido. Porque o diabo gosta de colocar os seus homens em evidência. E as mulheres que ele usa em evidência. Porque ele gosta. Porque o alvo dele é corromper o altar. É corromper o púlpito. É corromper. E é forte o que eu vou dizer, mas há muitos obreiros que já foram corrompidos pelo diabo. Já se venderam para o sistema da mentira. Já se venderam para o evangelho sujo. Já se venderam para uma índole corrupta, que não leva nada a sério, que não coloca Deus na frente de nada, que não tem preocupação com o céu, com o juízo, com o trono. Se esqueceram de tudo. E deixa eu explicar porque isso é muito sério. A maior estratégia do diabo para derrubar um ministério, para destruir uma vida, ainda chama-se relacionamentos. É a maior estratégia. Não pense que o diabo vai agir de outra forma, não. A maneira que mais deu certo até hoje, dentre todas que ele agiu, foi através de relacionamentos. Quem não se lembra de Adão e Eva? O diabo deu uma olhada para Adão e Eva e viram o casal lá no jardim. Quando o diabo viu o casal lá no jardim, o diabo já pensou o seguinte: temos que destruir esse casal. E aí, como nós vamos fazer? Nós vamos levar o zoológico inteiro, mamute, rinoceronte, hipopótamo, só os animais de porte. Vamos levar levar o dragão de Camoto. Vamos levar tudo que é bicho forte, crocodilo, jacaré. Não, o diabo disse não. Muito bicho assusta. Quando a bicharada entrar lá dentro, Adão já vai desconfiar. Como nós vamos, vai só eu e uma cobrinha. E aí o que vai fazer? Pode ver o texto bíblico. A Bíblia não diz que o diabo grudou Eva pelo pescoço, enforcou e disse: come esse fruto, mulher miserável. Come essa tranqueira, vai, engole. Não. O diabo disse: nós vamos na base da conversa, na base do relacionamento. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com esse homem que conversa com você, o que ele fala com você, o que ele dialoga com você. Cuidado, cuidado, cuidado. Lá vai o diabo. Quando o diabo chega lá no Éden e ele vê Eva e chama Eva para conversa, e Eva deixou o nível da cobra subir até os ouvidos. Porque o nível da cobra é o chão. O nível da cobra não é os ouvidos. Ela não pode ir tão alto. É o chão. E quando começa a conversar, eu imagino que os demônios já disseram: ganhamos. Mas ganhou por quê?